Ah, moleque, tá feliz com a vitória do Cruzeiro, né? Pois é, galera, o Cruzeirão venceu mais uma. Vencemos o Botafogo de Ribeirão Preto em São Paulo. Mais uma vitória fora de casa sob o comando do Luiz Felipe Scolari. Então fica comigo que hoje a gente vai trocar uma ideia sobre essa grande vitória do Cruzeiro e também dos bastidores dessa grande vitória. Teve mais uma entrevista coletiva do Filipão que eu separei alguns trechos imperdíveis para você, beleza? Então fica comigo e bora entrar de sola nessa parada. Ajeitar esse cabelo aqui, né? Tá bom. Roda a vinheta. Salve nação azul celeste, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cruzeiro Resenha, um canal de cruzeirense para cruzeirenses. E no vídeo de hoje nós vamos falar da vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo de Ribeirão Preto pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Começamos o retorno com o pé direito, galera. Se o Filipão tivesse vindo antes. Antes da gente entrar de sola nessa parada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Mais uma vez, deixar o seu joinha, que é muito importante, galera, pro canal. Então metralha o joinha aí. Compartilha este vídeo nas suas redes sociais. E claro, deixa aí também o seu comentário. E aperta também o botãozinho da notificação para que toda vez que tiver um vídeo novo você seja notificado pelo YouTube. Beleza? Já deixou o curtir? Então bora entrar de sola nessa parada. Bom, galera, o Cruzeiro jogou nesta sexta-feira pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, abertura do retorno contra o Botafogo de Ribeirão Preto e vencemos mais uma. Já são 4 jogos sob o comando do Luiz Felipe Scolari, com 3 vitórias e um empate. Bom, mas agora vamos falar um pouquinho da partida. O Cruzeiro não fez a sua melhor partida sob o comando do Filipão. Foi um jogo até que até o próprio Filipão na coletiva falou isso, que achou que o Cruzeiro fez a sua pior partida sob o comando dele. Não foi aquele Cruzeiro que é envolvente como jogou contra o Paraná Clube no Mineirão, mas a gente tá vendo, galera, é um outro Cruzeiro. A gente percebe que o Cruzeiro hoje é uma equipe que tem um toque de bola, que já tem um padrão mais ou menos definido de jogo, é uma equipe que corre muito. Cara, é impressionante a evolução e o Cruzeiro está nesse processo de evolução. É óbvio que muitas coisas ainda precisam ser feitas. No primeiro tempo o Cruzeiro sofreu muito com a falta de um articulador, de um camisa 10, já que a equipe começou com 3 volantes. Mas a equipe, galera, a equipe do Cruzeiro ainda é um time limitado, tem sérios problemas, mas o dedo do treinador, a filosofia do Filipão é notória nessa equipe. E eu fico me perguntando o que não poderia estar acontecendo se o Filipão tivesse vindo mais cedo, né? Se não tivesse os erros de avaliações passadas. Bom, mas não vamos falar sobre isso, porque águas passadas não movem moinho, o importante é daqui pra frente. Entrevista coletiva do Filipão, que mais uma vez sensacional, e eu separei alguns trechinhos para vocês e a gente vai comentar em cima desses trechos. Mas falando do jogo, o Cruzeiro jogou com Fábio, Cáceres, Manuel, Kaká e Patrick Bray, até aí nenhuma surpresa, mas aí começa no meio de campo, Ramon, Jadson e Machado. O Cruzeiro jogou praticamente num 4-3-3, com 3 volantes no meio de campo. E no ataque, Ailton, Marcelo Moreno e o estreante William Potker. O William Potker teve uma estreia modesta, não fez uma grande partida, mas também não foi mal, a gente também não pode cobrar muito dele, primeiro jogo do rapaz, ainda falta um entrosamento, mas deu para perceber que é um jogador vibrante, um jogador que tem uma boa técnica e vai ser útil para o Cruzeiro. E claro, é um jogador de confiança do Filipão. No primeiro tempo o Cruzeiro sofreu muito com a falta de um articulador, de um camisa 10, já que estava jogando com 3 volantes. No segundo tempo o Filipão promoveu a entrada do Claudinho no lugar do Machado para tentar o Claudinho ser esse homem de meio de campo, esse camisa 10, o cérebro da equipe. E o Claudinho fez uma partida razoável, bem mais ou menos. Esperava muito mais de você, viu, Claudinho? Até que aos 25 minutos do segundo tempo o Ailton fez um gol numa jogadaça do Cáceres. Numa grande jogada pela direita do Cáceres que fez uma assistência na cabeça para o Ailton. Na verdade, tanto o Fábio quanto o goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto não foram muito exigidos na partida. Mas o Cruzeiro dominou o jogo, jogou com tranquilidade, tocando a bola, sabendo fazer o tempo passar e a vitória veio para o Cruzeiro. Quero falar um pouquinho do Cáceres, que fez uma grande partida. Aliás, como o Cáceres vinha fazendo falta para o Cruzeiro, né? Depois que o Cáceres voltou, o Cruzeiro também teve essa evolução. O Cáceres é um bom lateral direito.
É um lateral direito que joga o arroz com feijão, não compromete, mas que sabe marcar bem e quando vai para o ataque, vai na boa e tem uma boa assistência e sabe cruzar. O importante no lateral, saber cruzar. E o Cáceres soube, e como no jogo do primeiro turno, na abertura do Campeonato Brasileiro, numa grande jogada do Cáceres para um gol de cabeça do Kaká, mais uma vez pela direita ele fez esse levantamento, essa assistência para o gol do Ailton de cabeça, que também é um jogador que está em amplo processo de evolução. O Cruzeiro, que subiu de posição com essa vitória, saiu da 16ª colocação e agora já está na 12ª colocação. E vamos esperar os resultados. O importante é que o Cruzeiro diminui também a vantagem para o G4, a diferença entre o G4 já está a 8 pontos. Lógico que falta todo o final, o complemento da rodada, mas o importante, galera, é que agora o Cruzeiro vai fazer 2 partidas dentro de casa contra o Guarani e contra o Figueirense, 2 equipes que não vêm bem no campeonato. Bom, para mim os destaques da partida foram mais uma vez o Ailton pelo seu gol, o Cáceres pela boa jogada na lateral direita, pela assistência do gol, mas por toda a partida boa que ele fez. Patrick Bray, mais uma vez, também um processo de evolução, é um jogador que tá sabendo aproveitar as oportunidades, fez uma boa partida, sobretudo na parte defensiva, que até o Filipão fala sobre ele na coletiva mais uma vez, e eu vou colocar aqui para vocês verem um pedacinho disso. O primeiro trecho que eu separei para vocês é sobre o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel que nem viajou com a delegação, ficou em Belo Horizonte. Olha o que o Filipão falou sobre o Marquinhos Gabriel, que provavelmente não deve continuar no Cruzeiro. Sobre o Marquinhos, eu quero dizer o seguinte, ele esteve na minha sala, disse-me que não estava com uma situação definida em relação a uma série de detalhes dentro do Cruzeiro, que não tinha o pensamento nesse momento sobre o jogo, que tinha algumas dificuldades no pensamento do jogo, e eu achei melhor então deixá-lo em Belo Horizonte. E possivelmente a direção falará com o Marquinhos a respeito da possibilidade de um empréstimo para outro clube que já nos foi solicitado, de acertos, de coisas que daí já não é da minha área. Na parte técnica eu já dei a minha opinião à direção. Bom, o Filipão falou aí sobre a questão do Marquinhos Gabriel. Pelo visto, o Marquinhos Gabriel não continua no Cruzeiro. E acho que não vai fazer falta nenhuma, porque o Marquinhos Gabriel é um jogador que para mim nunca acrescentou nada nessa equipe do Cruzeiro desde o ano passado. É um jogador que, como dizem os boleiros, é uma enceradeira, só cisca para lá, cisca para cá, mas não faz gol, tem um aproveitamento de finalizações muito baixo e aí também de assistências muito baixo. Então, Marquinhos Gabriel, se for por falta de até logo, ó, meu querido, tchau para você. Agora, outro trecho que eu separei para vocês é um pouquinho da fala do Filipão, que ele falou mais uma vez sobre o Patrick Bray, que é um jogador que está em amplo processo de evolução. Ele é outro jogador, isso que eu falo, a importância de um técnico para um jogador de futebol. Então você vê que diferença, um jogador que estava para ir embora do Cruzeiro, e olha o que o Filipão falou mais uma vez do Patrick Bray. Fala aí, professor. Já foi solicitado por mim a possibilidade de que ele fique mais um tempo conosco, porque ele estava treinando entre os jogadores que não faziam parte do grupo. Hoje é um titular não absoluto, porque não existem titulares absolutos, mas é um titular e que vem assimilando coisas que são importantes para ele e são importantes para nós. E por isso ele tem feito os jogos que tem feito aí com a equipe do Cruzeiro. Pois é. Precisa falar mais nada, né, galera? Nesse trecho aqui agora vocês vão ver uma parte que foi perguntada na coletiva para o Filipão sobre o G4. Se o Cruzeiro pode almejar a partir dessas vitórias que teve agora, dessas contra o Operário, o Paraná, essa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, essa recente contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o empate com o Náutico, se o Cruzeiro já pode almejar coisas maiores. Ou seja, procurar pensar no G4 e no acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Perceba o que o Filipão falou. Eu penso que dá tempo de fugir do Grupo C, da Série C. Esse é o primeiro objetivo. Nós não estamos pensando em atingir lá para cima, porque nós estamos lá embaixo. Não adianta ficar pensando grande quando nós estamos embaixo. Nós temos que jogar para conseguirmos os nossos pontos necessários, por enquanto, para não cairmos para a Série C. Se a torcida não gosta do que eu diga isso, não adianta nada. Eu vou continuar fazendo isso até que cheguemos, no mínimo,
aos 44, 45 pontos. Depois, posso pensar em qualquer coisa, mas enquanto não chegar aos 44, 45, não penso, não sonho, não discuto com ninguém e vou buscar os 44, 45 todo dia. Tá aí, galera. E nesse ponto eu concordo com o Filipão. Tô fechado com ele. É jogo a jogo. É claro, mais uma vez eu digo a você, torcedor, não tem nada de errado o torcedor sonhar, acreditar, procurar, né, conseguir pensar, mentalizar essa classificação do Cruzeiro, esse acesso do Cruzeiro. Mas como o estrago foi feito, o Cruzeiro está num prejuízo muito grande, eu prefiro pensar como o Filipão. O nosso objetivo, e está dando certo, vamos pensar jogo a jogo, não vamos ficar fazendo projeções. Até um dia desse um amigo meu me perguntou, que o Cruzeiro precisa fazer para subir? Eu falei, cara, não sei, mas como assim você não sabe? Eu falei, LG, você não sabe? Eu falei, cara, eu não sei porque eu não estou preocupado com isso, eu estou pensando jogo a jogo. Para mim, o jogo importante era este, quando o Botafogo de Ribeirão Preto, esses 3 pontos. Conseguimos. Agora o jogo mais importante passa a ser contra o Guarani no Mineirão, que o Cruzeiro precisa vencer também. E aí depois vai ser o Figueirense e assim por diante. Lá na frente a gente vai ver o que acontece, o que o Cruzeiro vai colher de frutos. Eu tô, claro, como todo cruzeirense, eu tenho uma boa expectativa, principalmente com esse time, com essa evolução que está tendo com o Filipão. Além dos jogadores que estão rendendo, como o Cáceres, que foi importante nessa volta, Patrick Bray e o Ailton, que está em amplo processo de evolução, como também os jogadores que vieram, como o William Potker, esse Giovani que vai estrear, e talvez mais algum outro que de repente, porventura, possa vir para o Cruzeiro. A expectativa é boa, mas eu prefiro continuar nesse jogo, jogo a jogo, TED a TED, sofrência a sofrência e sem projeções. E no final, se Deus quiser, a gente vai com certeza colher bons frutos. Um outro trechinho que eu separei para vocês é sobre a questão dessa mudança, exatamente isso que eu estou falando, que é a mudança de postura do Cruzeiro. Repare o que o Filipão falou. E aí, Filipão, como é que está esse processo aí, dessa garra dos jogadores, essa vontade, essa correria? Vibração, vontade, e a gente tem passado e eu recebo deles o feedback de tudo isso que eu estou falando a vocês. Portanto, nós não estamos fazendo jogos muito bonitos, não, mas precisamos dos pontos. E precisando dos pontos, e com essa vibração, com a boa vontade, com a disciplina tática, a gente tem conseguido, pelo menos, ficar entre o 15º, 16º, por aí, e fugindo daquilo que nos assombrava, nos deixava preocupados, fazia com que a equipe não tivesse confiança. Aos poucos, vamos adquirindo essa confiança e fazendo aquilo que precisamos para depois, quem sabe, no futuro, ter uma situação melhor. Galera, é notória essa evolução, pelo menos da postura do Cruzeiro. Não só da postura tática, mas na vibração da equipe, cara. É outro espírito. É outro espírito, é outro Cruzeiro. E para encerrar, eu quero que você preste muita atenção nesse trechinho do Filipão, que ele fala exatamente sobre isso. Sobre a evolução do Cruzeiro. E preste bem atenção no recadinho que o Filipão vai falar no final, que acho que é um recado para os jogadores do Cruzeiro, para todo o elenco. Serve às vezes, acho que foi até um tapa de luva de película na cara do Marquinhos Gabriel e de outros jogadores que não estão nesse espírito do Cruzeiro. Repare no finalzinho. Mas aí, professor, o que você achou dessa evolução? Onde é que o Cruzeiro está evoluindo? Evoluiu na confiança, na busca dos 3 pontos, na busca do objetivo primeiro, que é termos um pouco de tranquilidade no futuro, porque estávamos assombrados com essa situação da Série C, e estamos, não vamos fugir disso. Trabalharam para entenderem que esse é o nosso momento e tem que ser sabedor que este momento tem que ser vivenciado com dificuldades, para, superando essas dificuldades, chegarmos a uma outra situação. Eles me deram tudo isso, estão me dando tudo isso nos dias de treinos e nos jogos. Então eu espero que no futuro, com mais um outro jogador chegando, que a gente está indicando, com boas possibilidades de montarmos outro tipo de sistema em determinados momentos, a gente vai ter também mais tranquilidade para conseguirmos os resultados. E é isso que a torcida pode esperar: boa vontade, disciplina tática, disciplina em todos os sentidos, porque nós queremos jogadores que se identifiquem com o Cruzeiro.
tem que se identificar com o Cruzeiro, tem que gostar do Cruzeiro, tem que sofrer com o Cruzeiro, tem que vibrar com o Cruzeiro. É isso que nós queremos e esse grupo está me dando isso. Sensacional, cara. Sensacional. Olha o que é um treinador comprometido com o trabalho. Não que Ney Franco e Anderson Moreira não estivessem comprometidos, mas aí que você vê um treinador que tem um vestiário, que consegue extrair o melhor de seus atletas, porque o técnico de futebol, no meu modo de entender, não é só aquele cara que entende de futebol, que sabe comentar uma partida, que sabe analisar um esquema tático, que sabe... Não, para mim o técnico de futebol é aquele que consegue extrair o melhor de seus atletas, que consegue ganhar o vestiário, fazer que seus atletas corram por ele e fazer que as suas ideias sejam aceitas pelos atletas, que os jogadores comprem a ideia dele e que ele tenha esse fator também motivacional, que você vê a evolução de um Ailton, Patrick Bray e de todo o resto da equipe do Cruzeiro, essa que é a verdade. Então ele consegue extrair o melhor de seus jogadores, consegue motivar uma equipe, porque você viu que o time do Cruzeiro é uma equipe morta, uma equipe que faltava confiança, como o Filipão falou em vários trechos da entrevista coletiva dele, que mais uma vez eu convido vocês a assistirem as entrevistas coletivas do Filipão. Só as entrevistas do Filipão, cara, valem o ingresso. Então é uma entrevista que você sabe que vai vir coisa boa, coisa interessante. Então, tanto para os repórteres como para o pessoal, nós torcedores, é muito legal ouvir e ver as entrevistas do Filipão. Bom, galera, era isso que tínhamos para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu te peço para deixar o seu joinha, compartilhar o nosso vídeo nas suas redes sociais, deixar os seus comentários. E mais uma vez vamos ter um fim de semana tranquilo, onde o Cruzeiro vem de mais uma vitória, graças a Deus. Obrigado, Filipão. Obrigado, Cruzeiro. Tamo junto e até o próximo vídeo. Saúde, Celeste.